Esses dias eu estava lendo algumas notícias e uma coisa me incomodou muito. Quando que a seleção brasileira deixou de ser tão temida? Se tem uma coisa que precisa ficar clara desde o início, é que o Brasil nunca deixou de ter jogadores atuando em alto nível no futebol internacional. E isso por si só já desmonta a ideia de que a queda de desempenho da seleção estava ligada à falta de qualidade individual. Porque quando você olha para o elenco disponível, você encontra nomes como Alisson Becker, que segue como titular do Liverpool, participando de uma das ligas mais exigentes do mundo e mantendo regularidade ao longo das temporadas, ou Vinícius Júnior, que se consolidou como uma das principais peças do Real Madrid, participando diretamente de gols e decisões importantes. Além deles, jogadores como Rafinha no Barcelona e Bruno Guimarães no Newcastle mostram que o Brasil continua tendo presença constante em equipes competitivas, o que reforça ainda mais a ideia de que o problema não estava nos nomes. E é exatamente aqui que entra o ponto mais importante dessa discussão. Seleção não é soma de talentos, é encaixe coletivo. Esse problema ficou escancarado durante as eliminatórias, não apenas pelos resultados, mas principalmente pela forma como eles aconteceram. O Brasil terminou atrás da Argentina e, em vários momentos, apresentou dificuldades que não condizem com o nível dos jogadores disponíveis. Era um time que não conseguia controlar o ritmo das partidas, que tinha dificuldade para reagir quando saía atrás no placar e que muitas vezes dependia exclusivamente de jogadas individuais para criar perigo, o que tornava o jogo previsível e, em certos momentos, até mesmo estagnado. Mais do que perder pontos, o Brasil perdia identidade dentro do campo, e isso é algo que pesa muito mais a longo prazo do que qualquer resultado isolado. É nesse contexto que entra a chegada de Carlo Ancelotti, um treinador que construiu sua carreira justamente por conseguir organizar equipes com grandes jogadores sem precisar transformar o jogo em algo excessivamente complexo. E a primeira decisão dele foi bastante clara e ao mesmo tempo simbólica. Antes de pensar em ataque, o Brasil precisava parar de sofrer gols. A prioridade passou a ser organização defensiva, posicionamento e controle. Algo que pode não chamar atenção imediatamente, mas que serve como base para qualquer equipe que pretende competir em alto nível. Nos primeiros jogos sob esse novo comando, isso começou a aparecer de forma prática, ainda que sem brilho ofensivo, porque os resultados contra Equador e Paraguai mostraram um Brasil mais contido, mais disciplinado e menos exposto. O empate sem gols contra o Equador e a vitória por 1-0 sobre o Paraguai não empolgaram, mas trouxeram algo que estava em falta: controle de jogo. A equipe passou a defender melhor, a reduzir espaços e a evitar os erros que antes se repetiam com frequência, o que já representa um avanço significativo quando comparado ao cenário anterior. A verdadeira mudança de percepção, no entanto, veio na vitória por 3-0 sobre o Chile, porque naquele jogo o Brasil não apenas venceu, mas conseguiu apresentar sinais claros de evolução no comportamento coletivo. A equipe passou a ocupar melhor o campo ofensivo, a aproximar seus jogadores e a construir jogadas com mais participação coletiva, reduzindo a dependência de ações isoladas. Os gols marcados por Lucas Paquetá e Bruno Guimarães refletem exatamente isso, já que surgiram de jogadas construídas e não apenas de lances individuais. Além disso, a entrada de Luiz Henrique trouxe mais intensidade ao ataque, mostrando que o banco também pode influenciar diretamente o desempenho da equipe. Agora, quando a gente para olhar o desempenho dos jogadores em seus clubes, fica ainda mais evidente que o potencial está presente, mesmo que nem sempre se traduza automaticamente em rendimento na seleção. Vini Júnior, por exemplo, vem acumulando números consistentes, com mais de 20 gols e mais de 10 assistências na temporada, participando diretamente de decisões importantes pelo Real Madrid. Já Rafinha mantém participações frequentes em gols pelo Barcelona, sendo utilizado com regularidade e contribuindo tanto na criação quanto na finalização. No meio-campo, Bruno Guimarães segue com a alta minutagem no Newcastle, participando ativamente da construção das jogadas e mantendo presença constante ao longo da temporada. Enquanto isso, Casemiro continua sendo uma referência defensiva, mesmo em um contexto coletivo instável pelo Manchester United, com números relevantes em desarmes e interceptações. E no gol, Alisson Becker segue entre os jogadores com o maior número de jogos sem sofrer gols na Premier League, além de contribuir diretamente na saída de bola. Agora, existe uma coisa polêmica. É impossível falar dessa seleção sem entrar no caso de Neymar, porque ele ainda representa uma das maiores incógnitas dentro desse processo de reconstrução. Depois da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, o retorno aos gramados aconteceu de forma gradual, já atuando pelo Santos, mas ainda sem uma sequência longa de jogos em alto nível. E esse é o ponto fundamental, porque não se trata apenas de estar disponível, mas sim de conseguir manter ritmo, intensidade e regularidade ao longo das partidas, algo que ainda não aconteceu de forma consistente desde o seu retorno.
Além disso, o modelo atual da seleção exige participação constante sem a bola, pressão e movimentação, o que torna ainda mais importante a condição física do jogador dentro do contexto coletivo. Por isso, a ausência de Neymar nesse momento não é uma decisão baseada em capacidade técnica, mas sim em condição atual, o que muda completamente a lógica da convocação. Pior que isso, o cenário se complica ainda mais quando entram outras ausências importantes, que acabam limitando as opções disponíveis para Ancelotti. Rodrigo está fora do ciclo atual após sofrer uma lesão grave no joelho, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco, o que exige um longo período de recuperação e vai impedir a sua participação na Copa. Já Estevam, que vinha sendo observado como uma opção de crescimento dentro da equipe, enfrenta uma lesão muscular que coloca em dúvida sua presença no Mundial, interrompendo um processo de evolução importante. Essas ausências acabam não sendo apenas numéricas, elas mudam a forma como o time pode jogar. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante, porque agora a gente não está mais falando só do que mudou, mas sim de como esse time joga, o que ainda falta e até onde ele pode chegar. E é isso que a gente vai aprofundar agora. Quando a gente fala do trabalho de Carlo Ancelotti, existe uma coisa que precisa ficar muito clara desde o início, porque isso muda completamente a forma de enxergar essa seleção. Ele não é um treinador que busca reinventar o futebol, nem alguém que chega impondo ideias complexas ou sistemas mirabolantes, mas sim um técnico que entende profundamente o material humano que tem nas mãos e a partir disso constrói um modelo que potencializa o que cada jogador pode oferecer dentro do campo. E no caso do Brasil, isso começa a aparecer de forma bastante evidente, porque o sistema base que ele vem utilizando gira em torno de um 4-3-3, que na prática é muito mais flexível do que parece, já que ele se adapta constantemente ao comportamento do adversário e ao momento do jogo, alternando entre um bloco mais compacto sem a bola e uma ocupação mais agressiva quando o time consegue se estabelecer no campo ofensivo. Sem a bola, o Brasil deixa de ser aquele time desorganizado que pressionava sem coordenação e passa a atuar de forma mais disciplinada, fechando os espaços entre as linhas, evitando que o adversário encontre passes verticais com facilidade e principalmente controlando melhor as transições defensivas, que eram um dos maiores problemas anteriormente. Já com a bola, a proposta não é acelerar a qualquer custo, mas sim construir de forma mais paciente, com saída organizada desde a defesa, aproximação entre meio-campo e ataque e utilização dos lados do campo para gerar amplitude, algo que se encaixa diretamente nas características de jogadores como Vinícius Júnior e Rafinha. Dentro desse novo contexto, alguns jogadores começaram a ganhar espaço não necessariamente pelo nome, mas pelo encaixe dentro da proposta, o que é um sinal claro de mudança de critério dentro da seleção. Um exemplo disso é Luiz Henrique, que mesmo sem ser um dos nomes mais midiáticos, mostrou em campo características que se alinham com o que Ancelotti busca nesse momento, como ataque ao espaço, objetividade nas jogadas e capacidade de acelerar o jogo sem segurar a bola em excesso, algo que impacta diretamente o ritmo da equipe. Outro nome que aparece nesse contexto é João Pedro, agora no Chelsea, que surge como uma alternativa interessante justamente por oferecer mobilidade no setor ofensivo, participando mais em construção das jogadas do que atuando como um centroavante fixo, o que pode ser útil dependendo do tipo de adversário enfrentado. Mesmo com toda essa evolução estrutural, existe um ponto que ainda limita o crescimento da equipe e que precisa ser observado com atenção: a dificuldade em transformar posse de bola em chances claras contra adversários mais organizados defensivamente. Em jogos onde o Brasil enfrenta linhas baixas, o time ainda encontra dificuldades para quebrar a defesa circulando a bola por longos períodos sem conseguir infiltrar com qualidade, o que acaba levando a um número reduzido de finalizações realmente perigosas. E nesse tipo de cenário, a ausência de um jogador que concentre a criação por dentro, como o Neymar em sua melhor forma, faz diferença, porque o time perde capacidade de improviso e de desequilíbrio individual em espaços curtos. Quando a gente coloca o Brasil lado a lado com outras seleções que hoje aparecem como favoritas, o cenário fica ainda mais claro. A Argentina chega com um time consolidado, com base mantida e um modelo de jogo totalmente assimilado pelos jogadores, o que reduz a margem de erro. A França tem uma profundidade de elenco que permite manter intensidade alta mesmo com mudanças na equipe. E a Inglaterra apresenta um jogo mais estruturado, com variações táticas bem definidas. Já o Brasil ainda está construindo, e isso realmente faz toda a diferença. Daqui para frente, o futuro da seleção brasileira passa por 3 fatores principais que vão determinar até onde esse projeto pode chegar. O primeiro é a regularidade, porque não adianta apresentar evolução em alguns jogos e oscilar em outros. O segundo é a recuperação de jogadores lesionados, que podem ampliar ou limitar as opções disponíveis.
E o terceiro é a consolidação do modelo de jogo, transformando essa ideia inicial em algo automático dentro de campo. O Brasil ainda não voltou a ser aquele time que entra em campo impondo medo só pelo nome, mas também já não é mais aquela seleção perdida que não conseguia se encontrar dentro do jogo. Hoje existe um caminho sendo construído, existe uma lógica por trás das escolhas e existe uma tentativa real de transformar talento em funcionamento coletivo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, a gente esteja vendo um processo que realmente faça sentido. Agora, eu quero saber de você. Você olha para esse Brasil e vê um time que pode chegar forte na Copa? Ou ainda enxerga uma seleção que precisa evoluir muito mais? Além disso, tem algum jogador que você acha que precisa estar nesse elenco? Comenta aqui embaixo porque eu quero entender a sua visão. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, porque a partir daqui, cada jogo vai contar como uma nova parte dessa história. Um abraço e até o próximo vídeo.